Aê, pessoal estudioso, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um assunto que é por demais importante, principalmente para todos vocês aí que têm esse foco em, por exemplo, no estudo para a faculdade ou fazer algum trabalho, aquela apresentação, aonde nós vamos falar sobre as grandes navegações. Esse momento excepcional, aonde algumas nações europeias, principalmente Portugal, foi pioneira na grande navegação, nesses desbravamentos, nessas conquistas fenomenais que iriam então transformar profundamente os desígnios das sociedades, não só europeias, mas do mundo de um modo geral. Não esqueça todos vocês que estão chegando agora de se inscrever no canal. É também importante que vocês dêem o seu like, assim como também ative o sino, justamente para que quando nós lançarmos outros vídeos, vocês tenham a oportunidade de ver ali no momento que eles forem lançados. Outra dica também para todos vocês, dê uma olhada ali nas descrições dos vídeos, certo? Em muitos casos nós já temos colocados alguns materiais extras para vocês, além, por exemplo, indicações de livros, ou em alguns casos, mapas mentais que podem realmente ajudar todos vocês, por exemplo, naquelas apresentações que vocês vão fazer de algum trabalho, algum seminário. Mas vamos falar ali sobre esse momento excepcional das grandes navegações, mas com prioridade, com foco principal ali no pioneirismo de Portugal. Então, no século XV, Portugal foi pioneiro nas grandes navegações. Quando nós imaginamos, como nós olhamos principalmente ali para Portugal, e notamos que no século XV, Portugal era uma nação relativamente pequena, mesmo para os padrões europeus, quanto mais comparado com o tamanho do território do Brasil, ou a riqueza que hoje, por exemplo, o Brasil tem. Claro que nesse momento o Brasil não existia, mas eu estou comparando para que vocês tenham noções aí que, por exemplo, algumas outras nações europeias eram muito maiores, mais ricas e tinham populações maiores, o que poderia facilitar essa própria situação do desenvolvimento nas grandes navegações, nesse pioneirismo. Mas Portugal foi pioneiro. E tem explicações para que Portugal tenha se lançado no mar e tenha desbravado locais que muitas vezes não sabiam nem mesmo a existência, mas tenha tido a coragem para fazer isso. Enquanto Portugal se utilizou de meios e focou justamente nessa situação do desbravamento das áreas do Oceano Atlântico, outras nações estavam profundamente ocupadas, cheias de problemas, como, por exemplo, entre a Inglaterra e a França, na Guerra dos 100 Anos. Então, por diversas circunstâncias que vão ocorrer entre as outras nações europeias, Portugal, que estava um pouco distante de algumas situações, por exemplo, esses conflitos, ela vai conseguir focar recursos estratégicos de uma forma muito importante no desbravamento do oceano, nesse reconhecimento, por exemplo, do litoral do continente africano. Mas tem mais do que isso. Então, por que é que Portugal foi pioneiro nas grandes navegações? Primeiro, a gente tem que lembrar para vocês que as grandes navegações está ligado também à expansão da fé cristã, a expansão desse mundo europeu. Está também ligado a essa questão das lutas que existiam, dos conflitos que existiam, dessa tensão que existia entre cristãos e os próprios muçulmanos, que dominavam ali o próprio litoral do continente africano. Nessa tensão que existia, nessa situação conflituosa existente entre cristãos na Europa e muçulmanos ali no norte da África, nessa região que eu estou mostrando aqui para vocês no mapa. Essa área era dominada pelos muçulmanos. Então, também a própria expansão nas navegações marítimas tem esse componente importante que vai ligar, por exemplo, ou se desenrolar, por exemplo, na questão entre a cristandade e o mundo islâmico.
Então, existe de um modo geral alguns fatores importantíssimos para impulsionar as nações europeias e principalmente Portugal na expansão ultramarina. Além da questão econômica, além dessa situação que vai impulsionar as nações europeias a dominar regiões por causa do componente econômico, da riqueza que poderia vir e veio a partir desse comércio, nós temos também outro componente que é a própria expansão da fé, a própria expansão da cristandade. Afinal de contas, como vocês já estudaram, vocês sabem que a expansão ultramarina também está ligada às guerras de reconquista, à expansão desse mundo europeu e cristão sobre outros locais do mundo. Na medida que essas próprias nações europeias estão se expandindo, também com elas está se expandindo a cultura europeia e com ela também a própria cristandade. Então você tem esse componente que é muito importante para entender essa expansão, um fator de impulso. A própria questão comercial, assim como também a própria expansão da fé cristã. E não podemos esquecer também um sentimento de aventura, de desbravamento, de ir em locais onde muitas pessoas não tinham nem a noção que existia, de conhecer esses pontos, né, de reinos míticos, como por exemplo de Prestes João, reconhecer ou conhecer locais como a Índia, chegar na China, locais que em muitos momentos eram tidos como pontos míticos, pontos importantes que ficavam no imaginário europeu. Isso vai incentivar também essa busca por esses locais, por contato com esses povos e, é claro, como eu já disse, a própria questão da riqueza. Mas já falei para vocês e estou repetindo, entre todas as nações europeias, aquela que foi pioneira, ou seja, aquela que foi a primeira a navegar em diversos locais, a conhecer e conquistar, desbravar, foi Portugal. E tudo isso tem um porquê. De Portugal ter sido essa nação pioneira nessas grandes navegações. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que Portugal tinha, no caso tem, uma posição geográfica para que naquele momento, no século XV, acabasse fazendo esse desbravamento, essa conquista desses territórios. Portugal é, evidentemente, uma nação europeia, mas ela não está dentro do mar Mediterrâneo. E era muito importante que no século XIV e no século XV você tivesse um litoral. Nem todas as nações europeias têm litoral, mas que esse litoral estivesse, vamos dizer assim, nas condições propícias para você poder se desenvolver. Porque quem mandava naquele momento, no século XIV e no século XV, quem mandava nesse comércio no mar Mediterrâneo eram as cidades italianas. Então você que estava buscando comercializar produtos, as especiarias, por exemplo, você teria que passar pelo controle dessas próprias nações, aí como Gênova, cidades importantes como Veneza, que dominavam esse comércio no mar Mediterrâneo. Então Portugal, como eu já disse, é uma nação europeia, tem litoral, mas esse litoral está fora do mar Mediterrâneo. Ele é voltado para o Oceano Atlântico. E aí, o fato de você ter um litoral também significa que você vai ter uma tradição náutica. E Portugal tem uma longuíssima tradição náutica, desde períodos remotos, muito antiga, no contato com povos como os fenícios, em contato com povos navegantes. Então, Portugal se desenvolveu desde tempos imemoriais, ali nessa tradição náutica. Tem esse litoral. E esse litoral favoreceu com que se desenvolvesse grupos também mercantis, importantes grupos mercantis em Portugal. E aí, claro, o comércio, a própria burguesia. E é claro que essa burguesia, que vive obviamente do comércio, da produção de artigos, da venda, da troca de produtos, do comércio de um modo geral, eles vão incentivar esse próprio avanço. Então você tem aí com Portugal
algumas convergências importantes, alguns fatores que vão convergir para impulsionar Portugal nessa situação da expansão ultramarina. Outro ponto, além da posição geográfica, além dessa tradição náutica, é que Portugal foi uma nação centralizada precocemente. Quando eu falo de centralizado, porque outras nações europeias, como por exemplo a França, a Inglaterra, demoraram muito para ter uma monarquia centralizada. Tiveram longuíssimos problemas e Portugal, basicamente ali quando é formado, ainda quando você tem a sua independência, né, Portugal, no ano de 1139, por Afonso Henrique, já começa ali a se formar um Estado português centralizado, que vai marchar literalmente em direção ao sul, conquistando territórios como a cidade de Lisboa, e nesse caso, automaticamente fortalecendo essa centralização na medida que eles foram avançando em direção ao sul. E esse sul é bem importante nesse contexto da expansão ultramarina, porque Portugal, precocemente, muito antes do que outras nações europeias, já estava formando seu território com basicamente esse território que eles têm hoje, com algumas pequenas alterações. E aí, claro, também foi importante quando você teve a Revolução de Avis e Dom João I chega no poder em Portugal. E ele tinha essa intenção muito clara de expandir os territórios portugueses, e aí, novamente, nós temos a convergência de algumas forças, de alguns grupos importantes para fazer Portugal continuar sua marcha de conquista de territórios, e nesse processo da expansão ultramarina, fazendo esse reconhecimento dessas regiões muito antes do que as outras nações europeias. Primeiro você tem essa monarquia centralizada e você tem o rei Dom João I, que impulsiona essas navegações, essa conquista, como por exemplo a conquista da cidade de Ceuta. Importante marco de conquista portuguesa no ano de 1415. A conquista, a tomada da cidade de Ceuta foi tremendamente importante e nós podemos tomar ela por base aí como um momento inicial das conquistas ultramarinas portuguesas, desse reconhecimento do litoral africano e do avanço dos portugueses em direção ao sul, até conseguir chegar na Índia, a fonte das especiarias que tanto era desejada. Então você tem uma monarquia centralizada e que desejava essa expansão. Você tem uma nobreza, e lembre-se, no período feudal, no feudalismo, ou seja, durante a Idade Média, a nobreza é guerreira, a nobreza é ali os militares, são aqueles que vão para as lutas, para os campos de batalha. Então era importantíssimo que você tivesse, e Portugal tinha uma nobreza interessada em participar de conquistas militares, e eles vão participar disso. Então você tem uma monarquia centralizada e interessada nesse avanço, você tem uma nobreza interessada nesses avanços, nessas conquistas militares, como essa que eu já acabei de falar da cidade de Ceuta, e você tinha também um apoio muito importante do clero, da igreja, que estava também empenhada em impulsionar esse avanço nas conquistas, por exemplo, de territórios no continente africano, porque, como eu já falei para vocês, esse continente africano, nesse litoral norte do continente africano, é dominado pelos muçulmanos. Então você tem essa rivalidade e essa própria situação que vai se desenrolar. E aí a igreja está também impulsionando, porque nesse caso temos também a expansão da fé cristã, muito importante nesse contexto. Além disso, é importante também que vocês lembrem que Portugal, como eu já disse, formou uma burguesia que também se importa, até porque o aumento da riqueza deles está ligado intimamente à ampliação do comércio e dessas rotas marítimas, e essa burguesia, esses grupos mercantis em Portugal,
também são favorecidos com a expansão ultramarina. Então vejamos, você tem a nobreza, você tem o clero e você tem a população portuguesa que está junta nesse ideal aí de avançar, de conquistar e de ampliar essas rotas, esses territórios portugueses. Agora, com a conquista da cidade de Ceuta, em 1415, progressivamente Portugal vai fazendo o reconhecimento do litoral africano. É claro que isso não foi fácil, era necessário inclusive desenvolver tecnologias, navios maiores, entender sobre coisas que hoje são tão simples, como a bússola, aperfeiçoar instrumentos de navegação, e para isso é importante também lembrar que os próprios portugueses acabaram fazendo a famosa Escola de Sagres. E nesse centro de estudo, de pesquisa, de repasse de conhecimento, ajudou profundamente no desenvolvimento também de técnicas, por exemplo, do aperfeiçoamento de navios, de como navegar nesse oceano gigantesco que é, obviamente, o Oceano Atlântico. Então, vocês estão vendo alguns dos pontos mais importantes que impulsionaram os portugueses nas conquistas e reconhecimento desses locais, como o litoral, o periplo africano, e nesse caso vai tendo essa conquista de territórios, nessa marcha em direção ao sul, até que eles vão, por exemplo, ultrapassar o Cabo Bojador, importante ponto, tido ali como limites que não poderiam ser ultrapassados, mas eles com muita coragem acabaram ultrapassando. Demorou bastante, depois eu falo dessa navegação de Gil Eanes, mas é importante lembrar aí que ele vai ultrapassar esse local, fazer o reconhecimento e depois trazer notícias e dizer como poderia ser feita essa própria ultrapassagem. Cada vez mais Portugal ia mais longe. Demorou bastante. E por que demorou muito? Demorou porque, assim como hoje nós observamos a própria corrida espacial, também naquele momento era necessário desenvolver essas tecnologias. Navios maiores, com maior capacidade, com tecnologias que possibilitassem navegar em locais muito distantes, muitas vezes sem que eles pudessem ver terra, ou seja, navegar utilizando as estrelas. Então demorou bastante por causa dessa própria questão do desenvolvimento dessas tecnologias que eram fundamentais. Mas com muita coragem, os portugueses foram enfrentando os medos reais e às vezes medos imaginários, né? Como por exemplo que em algum momento, devido à aproximação deles no que seria a linha do Equador, nos limites, poderia os navios chegar a um ponto em que iriam pegar fogo de tão quente que estaria ficando, ou chegar na borda do mundo. De qualquer forma, eram medos imaginários, mas que eles vão ultrapassar. Existiam medos reais, como, claro, naufrágio, tempestades, doenças que poderiam acontecer e aconteciam, mas eles foram determinados, os portugueses foram extremamente determinados e vão fazer esse reconhecimento, esse mapeamento e a conquista de muitos locais, revolucionando profundamente a partir do contato com esses povos, com essas civilizações, o mundo como eles viviam e, consequentemente, a Europa e nós aqui mesmo, né? Nós temos que lembrar, não podemos esquecer que o contato, essa mistura espetacular daquilo que vai ser o Brasil, também foi, em parte, o resultado dessas grandes navegações. E aí, com o tempo, né, vai surgir, por exemplo, o Brasil, com todas as suas dificuldades, com todas as suas realizações também, o Brasil, essa terra espetacular que tanto nós amamos, mas vai surgir a partir dessas expedições, dessas rotas importantes aí que os portugueses foram criando. Ali em
1487 até 1488. Nós temos então a grande expedição de Bartolomeu Dias, que vai finalmente chegar nos limites sul do continente africano. E vai então dobrar aquilo que ele chamou de Cabo das Tormentas, mas que depois foi mudado pelo rei de Portugal para o nome de Cabo da Boa Esperança. Porque a partir desse momento, literalmente estaria aberto o caminho para chegar na Índia. Fato que vai ser feito praticamente 10 anos depois, quando Vasco da Gama, esse navegador fantástico, vai conseguir chegar pela primeira vez, saindo então da Europa, navegando ali pelo continente, o litoral do continente africano, dobrando o Cabo da Boa Esperança e depois indo em direção à Índia, negociando lá e trazendo produtos para Portugal e, consequentemente, para a Europa. E aí, pessoal, literalmente só fecha, porque a riqueza proporcionada desse comércio, desses produtos que ele trouxe de lá, como a pimenta, a noz moscada, o cravo, esses produtos vão fazer com que mais e mais pessoas imaginassem essa possibilidade fantástica de riquezas e comércio e rotas, além de, é claro, o contato com civilizações muito diversificadas. O mundo nunca mais seria o mesmo a partir desses contatos, dessas rotas criadas essencialmente pelos portugueses, que transformaria profundamente o mundo, o comércio, as civilizações e a cultura. Claro que teve aspectos ruins, mas não vamos falar desses aspectos ruins agora. Falemos desses aspectos que são maravilhosos, desse conhecimento do mundo, desse contato, dessas civilizações, desses grupos que agora passariam a estar em contato e, além de saber, obviamente, da existência de um e de outro, trocar informações, conhecimentos e avançar de uma forma tão importante, por exemplo, no conhecimento, na ciência e assim por diante, certo? Realmente, essas grandes navegações foram fatores importantíssimos, espetaculares, que vocês viram, que Portugal tinha condições privilegiadas, mas, como eu sempre gosto de dizer, não basta você ter condições privilegiadas. Vocês têm que botar em prática essas condições privilegiadas, desejar realmente fazer aquilo que vocês querem e lutar para conseguir realmente colocar em prática os seus desejos e alcançar seus objetivos. Estamos terminando. Não esqueçam de se inscrever no canal, todos vocês que estão chegando, como eu já disse. Também dê o seu like, aproveite agora nesse momento para fazer isso e ative o sino. Ative o sininho para que vocês possam ver as próximas videoaulas assim que forem lançadas, assim como também vejam as descrições. Já disse e reafirmo de novo, em muitos casos as descrições contêm materiais extras. Dê uma olhada, a gente está sempre reformulando e acrescentando algumas coisas a mais para vocês, melhorar o seu próprio entendimento e o conhecimento de um modo geral daquilo que a gente passa para vocês. E até a próxima, pessoal!